Muito bem, estamos de volta aqui no canal Refúgio Teológico para o curso avançado em Filosofia. Meus amigos e alunos aqui do Instituto de Ensino Teológico Logos, eu, ao analisar, eu percebi que falta alguns detalhes a respeito da filosofia moderna. Tratamos na última aula demos uma visão panorâmica, né, uma visão geral sobre os aspectos históricos da filosofia, né? Então, eu comentei cada um deles, mas eu achei, tá, que precisou eu trabalhar mais a filosofia do período moderno, tá bom? Nesse vídeo, a continuidade do outro vídeo, tá certo? Aqui eu vou explorar de uma forma mais abrangente a filosofia do período moderno, tá? Modernismo, tá bom? E eu vou trazer aqui outros materiais para nos ajudar a entender o que foi a filosofia moderna. Felizmente ela acabou, teve seus aspectos positivos e negativos, tá? Eu quero citar aqui também para vocês, eu recomendo depois, é um livro, é um romance, tá? O livro que eu vou recomendar é A Janela de Overton. Esse é o título e o subtítulo é Uma conspiração contra os Estados Unidos da América vem sendo preparada há 100 anos e agora está prestes a ser colocada em prática. Alguém será capaz de impedir? Weinberg, o autor, tá? É um livro muito interessante, vendeu mais de 1 milhão de cópias, tá? Eu estou lendo e eu vou depois, eu acho que eu vou fazer agora ou depois destacar um pequeno trecho para a gente entrar aqui na nossa temática. Mas eu vou deixar por último, porque vai fazer mais sentido, tá bom? Vai fazer mais sentido na última parte, onde eu vou falar sobre Marxismo, que é uma filosofia moderna, tá bom? Deixa aí a dica para vocês, tá? A janela de Overton. Deixa eu marcar aqui e eu vou citar essa parte aqui daqui a pouco, tá bom? Então eu vou trabalhar aqui a filosofia moderna como um vídeo complementar, tá certo? Porque, de fato, a gente faz um curso avançado em filosofia, a gente precisa realmente conhecer até de certos detalhes, tá? Eu acho importante isso porque faz sentido para vocês perceberem algumas coisas que muitas vezes é escondido, né? Ou não é pretensão, tá, de algumas instituições de comentar isso. Mas eu vou trabalhar aqui hoje novamente, dando uma espécie de continuidade, né, complementar sobre a filosofia moderna. Então você anota aí o tema de hoje, tá? Qualquer dúvida, entre em contato pelo WhatsApp e se inscreva no nosso curso. Deixe seu like, compartilhe nossos vídeos para que mais pessoas possam conhecer o nosso projeto aqui dentro das redes sociais e desse ensino à distância, tá bom? Eu acho interessante a gente aprender. Eu assim aprendo mais através de áudio. Né? Nós aqui fazemos aqui o Instituto de Ensino Teológico Logos. A gente trabalha muito em cima de vídeo e em cima de áudio. Eu enviar centenas de páginas para vocês, talvez não vá haver uma retenção. Toda vez já indiquei um livro para ser a base da sua nota, tá? Mas nós focamos muito mais em áudios, em podcast e em videoaulas, tá? Porque a retenção é maior, você ouvir e ver também, tá certo? A leitura é importante, não estamos negando isso, até porque eu ainda estou fazendo pesquisas para apresentar a vocês esse curso, mas era cansativa e demora muito mais, tá? Um vídeo de 50 minutos equivale a 5 horas de leitura, entendeu? Então acho que
O vídeo é muito mais interessante. Tá entendendo? Essa é a nossa metodologia, tá bom? Aulas gravadas para você aí se aprofundar, tá certo? Então, falando sobre a filosofia moderna, nós vamos trabalhar aqui um pouco sobre o racionalismo, tá? O racionalismo. E vamos aqui ver um filósofo chamado René Descartes, que nasceu em 1569 e morreu em 1650. René Descartes, tá? A filosofia moderna apresenta em sua evolução três períodos, ou seja, a filosofia moderna ela tem três períodos. Dentro da filosofia moderna possui três períodos. Quais são? A filosofia antes de Kant, a filosofia de Kant, que é um filósofo da Immanuel Kant, que a gente vai ver daqui a pouco, e a filosofia depois de Kant, antes, durante e depois. Essas são a subdivisão da filosofia moderna, tá certo? Para a gente, de uma forma didática, compreender esse período. Então, duas correntes dominam o período anterior a Kant. Antes de Kant, duas correntes dominavam. A de Descartes e a de Bacon. São dois filósofos. Descartes, que era um racionalista, pretendeu reconstruir a filosofia, partindo da dúvida universal, a chamada dúvida metódica, e utilizando o método dedutivo. Bacon, por sua vez, tanto Bacon quanto Descartes fazem parte da filosofia dominante do período anterior a Kant, e Bacon é diametralmente oposto a Descartes, porque ele é um empirista, baseando-se na experiência externa, acolheu o método indutivo como o único meio para o conhecimento da realidade e progresso da ciência. Certo? René Descartes, como eu já disse a vocês, ele nasceu em 1569 e morreu em 1650. Filósofo e matemático francês, latinizado, ele também é conhecido como Renatus Cartesius, tá certo? Tendo como ponto de partida a universalidade da razão, identifica duas faculdades no intelecto, a intuição e a dedução. Através da primeira, podemos ter ideias claras, determinadas e distintas, simples e precisas. Tá? Por intermédio da segunda, podemos descobrir conjuntos de verdades ordenadas racionalmente. Ao afirmar tudo o que percebo, muito claro e distintamente, é verdadeiro. Considerou a verdade um atributo da razão. Esse é um aspecto importante, que ao mesmo tempo é contraditório, no sentido de que, ao dizer que a verdade é um atributo da razão, a verdade só é descoberta por meio da lógica cartesiana, tá? Ou aristotélica. Mas se a razão estiver contaminada, como distinguir o erro da verdade? Fica difícil. Se a gente se basear apenas na razão, unicamente na razão. Nós que estudamos filosofia, adotamos aqui como perspectiva que conduz o curso a filosofia cristã. Entendemos que a razão tem seu papel e não pode ser descartada de forma alguma, mas a verdade vem plenamente do próprio Deus. A razão é quem descobre isso. Entendeu? E Deus revela. Tá bom? Então a razão deve trabalhar com a fé. Certo? Bem, Descartes escreveu um livro chamado Discurso do Método. Nesse livro, ele afirma o seguinte: como existem homens que se deixam iludir em seus raciocínios e incorrem em paralogismos, ainda quando se trata da mais elementar noção de geometria, acreditando-me também eu tão sujeito a erros como outros.
Rejeiteis como sendo falsas todas as razões que anteriormente tomara por demonstrações. Então ele vai duvidar de tudo que ele tinha aprendido. Veja que filósofo é duvidar. É um ponto científico, duvidar. Tá certo? Por fim, tendo em conta que os mesmos pensamentos que temos quando estamos acordados podem ocorrer-nos quando dormimos, sem que exista então um só que seja verdadeiro. Tomei a decisão de fingir que todas as coisas que antes me entraram na mente não eram mais reais do que as ilusões dos meus sonhos. Então, ele está fazendo o seguinte aqui. Imagine que tudo que eu estivesse vivendo fosse ilusão. É o que a maioria das pessoas vive hoje, tá bom? 90%, na verdade 98% das pessoas vivem de ilusões, tanto consciente quanto inconsciente. Então, essas ilusões, como vencer essas ilusões? Né? De que forma eu consigo vencer a relatividade que o mundo diz que existe? Como consigo vencer? Se é que é possível vencer? O que é relativo? O que é absoluto? Então aqui ele vai trabalhar e dando exemplo de que, assim como o sonho, que é ilusório, seria a minha realidade também ilusória? Possivelmente para alguns sim. Quando a gente não examina a si próprio e não reconhece seus próprios erros. Aí Descartes diz assim: mas logo depois observei que, enquanto eu desejava considerar-se tudo como sendo falso, era obrigado que eu, ao pensar, fosse alguma coisa. Então, mesmo que tudo fosse falso, fake news, tudo. A pessoa que é contra um determinado partido, que é a favor de determinado partido, mesmo que isso fosse falso, eu deveria ser obrigado a pensar que fosse alguma coisa. Tá entendendo o sentido que ele quer dar aqui? Então, ele percebi então que a verdade penso, logo existo, era tão sólida e tão exata que sequer as mais extravagantes suposições dos céticos conseguiram abalá-la. Ou seja, quando eu reconhecesse a minha própria existência e conhecesse o meu próprio eu e a capacidade da própria razão, poderia eu, por meio desse ato, dessa ação, corrigir, distinguir, analisar, verificar e constatar o que é fake news e o que é mentira do que é a verdade. Percebeu aí? E assim, crendo, concluir que não deveria ter escrúpulo em aceitá-la como sendo o primeiro princípio da filosofia que eu procurava. Então ele vai trabalhar aqui uma descoberta filosófica em que o eu pensante, a própria capacidade humana, a própria identidade, ou seja, Descartes, a filosofia de Descartes é antagônica, contrária, por exemplo, à ideologia filosófica da ideologia de gênero, que reprova a identidade, já Kant não, Descartes não. Descartes aprova como necessário para uma boa filosofia o reconhecimento da sua própria identidade como um sujeito que age no mundo e consegue perceber o erro. Interessante isso, né? Mais adiante, Descartes é o fundador da teoria do conhecimento para os especialistas, a chamada epistemologia, com suas perguntas, que é a seguinte: como sei e como posso estar certo? Se eu quiser estudar determinado fenômeno natural, né, porque a Terra é uma esfera, porque o Sol é muito maior, centenas de vezes maior do que a Terra, do que os meus próprios olhos afirmam. Como sei que o que é um quadrado? O que é um quadrado? Como sei? E como posso estar certo do que eu sei? Veja aí, esse é o papel do verdadeiro filósofo.
tá? Sempre buscando a verdade. Então, ele não quer se enganar por si próprio, porque, obviamente, a sua própria capacidade pode estar equivocada, como disse anteriormente, e não quer que falsa ciência o engane. Chama-se cartesianismo, a influência de Descartes na filosofia moderna, rapidamente difundida na Europa, combatido pelos teólogos e pelos aristotélicos. O cartesianismo encontrou alguns defensores religiosos, entre eles o padre Marie Mersenne, que nasceu em 1588 e morreu em 1648, que se serviu desse sistema filosófico para combater o ateísmo. É o que eu disse a vocês. Tem algo positivo na filosofia de Descartes? Tem. Tem algo muito bom e positivo e proveitoso. Mas, por ser uma descoberta humana, ainda traz resquícios do germe do pecado ou do erro. Então, existe algo negativo, ou seja, é uma espada, é uma faca que serve para os dois grupos, para o bem e para o mal. Na verdade, não existe meio termo. Ou você usa para o bem ou usa para o mal. Todavia, não pode ser bem nem mal ao mesmo tempo. Tá certo? Então, o racionalismo vai valorizar o conhecimento, principalmente o conhecimento científico. Isso é notável, sem sombra de dúvida. Rejeita o conhecimento baseado na revelação. Então, ele vai rejeitar as religiões, né? Porque as religiões não nascem com esse espírito, com esse domínio filosófico, tá? Então, ele vai contrapor-se a esse sistema de pensamento da revelação, tá? Assim, não 100%, tá bom? O racionalismo é uma doutrina segundo a qual há verdades a priori, ou seja, verdades universais e necessárias, independentes da existência, e que afirma que a razão é inata, ou seja, nasce com o homem, imutável e igual em todos os homens. Estabelece a autoridade da razão e rejeita a revelação sobrenatural. Então, ele entende que, que a fonte da, da, da verdade e a própria verdade seria um sistema filosófico racional que está em todos os homens e que, por meio desse sistema racional, todos os homens e em todas as culturas poderiam pensar e agir todos para o mesmo propósito, com o mesmo propósito, para a mesma finalidade. Já na visão dele, a revelação sobrenatural não teria esse, essa função, até porque existem vários deuses e cada um dizendo que existe ou não céu, inferno e coisas semelhantes. Obviamente é muito contraditório as religiões em si, né? Por isso que ele vai rejeitar a revelação sobrenatural, porque a razão não poderia, na visão dele, tá? Obviamente ele não estava aberto para a compreensão do sobrenatural. Mas a própria razão é sujeita ao mundo sobrenatural, ainda que eu não conheça plenamente. Isso foi o racionalismo. Agora a gente vai ver uma outra corrente dominante na filosofia moderna, que é chamado de empirismo. Tá? Aí se você quiser dar uma pausa e ouvir novamente toda a nossa explicação sobre a filosofia moderna no que diz respeito ao racionalismo, você dá uma pausa aqui e retoma. Porque daqui em diante vamos falar sobre empirismo, tá certo? Eu quero lembrar a vocês que esse vídeo que eu estou fazendo vai servir para o curso de filosofia, curso avançado de filosofia, e para o curso de refutando o marxismo, porque no final vamos abordar o marxismo, tá bom? Então vai servir para esses dois cursos. Então quem estiver fazendo o curso refutando o marxismo vai ter esse mesmo conteúdo no, na playlist, tá bom? Então tá aí, deixo esse recado para vocês.
Bem, o empirismo. Para o empirismo, todo conhecimento humano resulta da experiência. Então, diferentemente do racionalismo, é através da experiência humana, de várias experimentações, que se tem-se o conhecimento. No racionalismo é por meio do raciocínio, sem a experiência. Entendeu a diferença? Ou seja, de sensações exteriores ou anteriores, e não da razão do intelecto afirmar ser o único critério de verdade constante na experiência. Francis Bacon, que nasceu em 1561 e morreu em 1626, de nacionalidade inglesa, é um dos principais nomes do empirismo e seu método visa apresentar uma nova maneira de estudar os fenômenos naturais. A descoberta de fatos verdadeiros não depende, segundo Francis Bacon, de raciocínio silogístico, que é puramente mental, mas sim da observação de experimentação gerada pelo raciocínio indutivo. Então aí tem um problema aqui. Obviamente que, por exemplo, o método empirista não consegue pegar o Sol e pôr no laboratório e examinar o Sol, ver o diâmetro, né, pegar uma régua e fazer o seu diâmetro. É impossível para o método empirista fazer isso. Por exemplo, eu não consigo pegar Deus, levar para um laboratório e provar ou não se Deus existe. É impossível. Então existem limitações no empirismo, do mesmo modo que existem limitações no racionalismo. Mas no racionalismo nós conseguimos estudar os planetas sem que nós estejamos no planeta. Por exemplo, eu vou estudar o Marte, Júpiter. Eu não preciso mandar uma sonda. Preciso de alguns instrumentos, tá? Que necessariamente não são instrumentos de experiência, são instrumentos que consigam expandir o método racionalista. Então, nem o empirismo autêntico e nem o racionalismo, por exemplo, vai ser base para refutar a existência de Deus. Ao contrário, é possível que, dentro do método empirista e racionalista, é possível encontrar argumentação que comprova a existência de Deus. Mas, pelo fato de que nós estamos dentro de um mundo caído, toda a nossa motivação é se afastar de Deus. Por isso que não faz, muitas vezes, sentido estar falando de Deus dentro de um curso que aborda filosofia, sociologia, entendeu? Porque a natureza humana, por si só, se afasta das evidências. Não é que as evidências se afastam das pessoas, é as pessoas que se afastam das evidências e porque as evidências requerem que as pessoas sejam restauradas, né? Mas isso é uma observação. Uma outra ressalva que eu faço aqui, aproveitando o aspecto, é que tanto Bacon, René, Kant, essa turma aí, são as bases da ciência. E essas bases que nós estamos conhecendo, que são bases filosóficas, de forma alguma servem para fundamentar teorias conspiratórias, tá? Teorias que geram ficção, enquanto ficção é interessante. Tá? Mas essas teorias que tem por aí, que tentam minar ou extrair algum elemento dessas correntes filosóficas para justificar os seus erros e a sua própria irracionalidade e prejudicar a vida social, não faz sentido quando de fato a gente estuda de fato esses pensadores na sua íntegra. Tá bom? Então é preciso a gente ouvir bem, entender bem e conhecer bem. Então, realmente, quem não faz filosofia são pessoas que têm medo. A gente precisa da filosofia para a gente se examinar. E também precisa da teologia para a gente se corrigir. Enfim, tem muita coisa a ser dita, tá? Mas eu quero ser aqui bem objetivo. Tá bom? Francis Bacon foi, a um só tempo, tanto racionalista como empirista.
e encontrou discípulos nessas duas correntes. Francis Bacon afirma que a origem de todo conhecimento é a sensação, princípio original do conhecimento dos próprios princípios. A imaginação é um agrupamento indireto de fragmentação de sensação. E a memória nada mais é do que o reflexo de antigas sensações. A filosofia de Hobbes é materialista e mecanicista. Hobbes vai ensinar que o homem, já que aqui nós encontramos um outro pensador, um empirista inglês, Hobbes, que nasceu em 1588, nasceu em 1679. Ele é esse filósofo, desculpe aí a confusão que eu fiz agora, mas é esse filósofo que vai afirmar que a origem do conhecimento é a sensação, princípio original do conhecimento dos próprios princípios. A imaginação, a memória. A imaginação é um agrupamento indireto de fragmentos da sensação e a memória nada mais é do que o reflexo de antigas sensações. A filosofia do inglês Hobbes é materialista e mecanicista. Aí o que isso quer dizer? Quer dizer que para esse empirista não existe nem sequer a, a tosca ideia de OVNIs, muito menos a conjectura da existência de Deus. Nem o que tem nada a ver, o que não tem nada a ver. OVNIs, por exemplo, que são objetos voadores não identificados ou órgãos, seres que não fazem parte da Terra, que vivem em outro universo e tudo mais. Nem sequer essa ideia tão tosca existe, muito menos a ideia mais perfeita e mais lógica de Deus existe. Por isso que ele é materialista, porque acredita que o que existe somente é a matéria, nada mais. Todavia, a lógica não é matéria, não é produto da matéria, a razão também não é produto da matéria. E também é mecanicista, isto é, tudo funciona não por causa de um espírito, de uma alma, de um fôlego, mas sim porque são coisas que estão intimamente conectadas e funcionam como peças de uma máquina. E quando a máquina deixa de funcionar, é porque as peças chegaram ao seu limite de carga. Então aí daí nós temos também a origem do ateísmo, tá? Porque é materialista e mecanicista. Então, Hobbes vai ensinar que o homem é o lobo do homem. E este, no seu estado natural, viveria em constante guerra de todos contra todos. Só poderia haver a conscientização do homem se cada um renunciasse ao direito absoluto que tem sobre todas as coisas. Deixa eu explicar uma coisa a você. Imagine que antes da formação do Estado, da Constituição, dos poderes federais, legislativos, municipais, e desses poderes todinho, antes da votação, né, as pessoas viviam em defesa própria e para sustento. Obviamente, de uma forma virtuosa ou não. Imagine que você está na sua terra e há uma situação. O indivíduo acaba de estuprar ou fazer abuso sexual com uma pessoa ou cometer um assassinato. Então você, junto com outros, vão fazer justiça e matam aquela pessoa que fez o crime. Isso pode gerar várias situações hipotéticas e para supostamente corrigir a- maiores efeitos colaterais, né, o maior mal possível, se criou o contrato social, né, leis, né, condições, estatutos, órgãos, órgãos de poder, né, pessoas responsáveis para punir o criminoso
e não o cidadão. Quando nós entramos nessa sociedade atual, a gente permitiu que certos direitos nossos fossem restringidos. Como, por exemplo, eu de, com minhas próprias mãos, fazer justiça. Quem vai fazer justiça é um órgão estadual, um órgão municipal, o poder executivo, o poder legislativo, forças nacionais. Eu dou a eles essa minha liberdade para eles fazerem justiça. Porque se entende que eu, por mim mesmo, poderia cometer maior justiça, maior injustiça do que própria justiça. Por isso que a justiça é cega. Tá entendendo? Tanto que faz justiça com sua própria mão, quanto que faz a própria lei injusto, é cego, entendeu? Então por isso que o homem é visto também como o lobo do homem e que sem esse acordo social todos nós viveríamos em guerra um contra o outro. E para evitar isso se criou uma espécie de conscientização, tá? Obviamente foi gradualmente, para que cada um de nós, você, renunciasse o seu direito a punir automaticamente uma ação contra você. Por exemplo, você está indo para o seu trabalho e uma pessoa bate no seu rosto. Qual é a sua reação? Bata de volta e pior. Então, para evitar isso, esse eu estou dando um exemplo simples, mas pode ser algo hediondo, né, um crime bárbaro, né, entendeu? Para evitar isso, né, se criou esse mecanismo para criar-se uma justiça e assim punir, de fato, os criminosos. Né? Porém, muitas vezes isso não funciona na prática. Bem, é o medo, portanto, que obrigará os homens a fundarem um Estado social e a autoridade política. Foi o que eu acabei de comentar para vocês. Então, o Estado e as autoridades políticas, tá? Haja vista, não é um Estado socialista que vai fazer o bem e não é autoridade política socialista. Não tem nada a ver, tá bom? É o Estado social dentro do mecanismo capitalista. É o capitalismo que cria esse Estado social e autoridade política, obviamente através de filósofos políticos que, através do tempo, vão criar suas teorias, livros e vão influenciar os poderosos no sentido da riqueza. Bem, mais adiante eu vou falar aqui agora sobre outro filósofo chamado John Locke. John Locke nasceu em 1632 e morreu em 1704. É considerado o real fundador do empirismo. Esta doutrina filosófica ensina que todo conhecimento, com exceção do lógico matemático, deriva da experiência e que não há verdade autônoma. Longe de crer, como Hobbes, que disse que a sociedade cria os direitos, John Locke achava que a sociedade foi instituída para defender direitos, que moralmente lhe preexistem. Tais direitos são o de propriedade justificada pelo trabalho, a autoridade do pai na família e a liberdade pessoal. Então é interessante que, no que diz respeito aos direitos, isso foi conquistado e foi entendido no decorrer do tempo. As sociedades, elas, dependendo da sua proximidade com a razão e com a vontade de Deus, tendem a se respeitar. É o que eu digo sempre. As constituições, pelo menos até onde eu sei, a Constituição americana dos Estados Unidos e aqui do Brasil foi feita sobre a proposição de que Deus existe. E o que isso tem a ver? Imagine o seguinte: nessa proposição que criou-se a Constituição, e é da Constituição que parte todos
a função de todas as instituições, seja rede de ensino educacional, departamento de segurança, partindo dali. Dali se geram outros códigos, né? Como, por exemplo, o Código Penal. Então, a base da Constituição é Deus, a existência de Deus. Nessa existência, é dito que nós devemos respeitar um ao outro, porque Deus existe. Agora, se você coloca uma outra coisa no lugar dessa proposição e você pede respeito, não faz sentido. Ou você está deificando essa nova proposição, modificando e atribuindo a outra estrutura de realidade à pessoa de Deus, nós vamos perceber que é inútil admitir alguma espécie de respeito numa sociedade anti-Deus. Porque o valor de uma vida não é baseado numa construção social, é baseado na existência de Deus. Então, se você tira o fundamento de uma Constituição, a Constituição que vai ser substituída por um outro fundamento, e ao requerer uma espécie de ética, né, e direito igual para tudo, não faz sentido. Porque a proposição ou fundamento, que não é uma inteligência superior, é uma inteligência inferior, e se é que se tem essa inteligência nisso, não fará nenhum sentido para a sociedade. É por isso que John Locke vai trabalhar aí muita ideia de que as sociedades foram instituídas para defender direitos. Então, a sociedade só tem direito por causa da existência de Deus. E nós não criamos direitos, assim como dizia Hobbes, né? Que dizia que a sociedade é que cria direitos, tá bom? Mais na frente nós vamos encontrar um outro filósofo chamado Leibniz, que nasceu em 1646 e morreu em 1716. Ele foi um filósofo e matemático alemão e que descobriu, juntamente com Isaac Newton, o cálculo infinitesimal e desenvolveu a teoria do pluralismo baseado na monada. A monada, perdão, o mônada é uma unidade ou ente simples e material, princípio último de uma coisa, substância e força representativa e a refletir todo o universo. Ao identificar a sabedoria e a virtude com a felicidade, Leibniz passa de sua filosofia moral para uma filosofia jurídica, distinguindo no mundo ético três categorias de bem. Veja só, Deus, a humanidade e o Estado, respectivamente considerados justiça universal, justiça distributiva e justiça cumulativa, comutativa, correspondendo cada um desses graus a cada um dos três preceitos do direito romano. Honeste vivere, viver honestamente, e jus sum tribure, dar cada um o que é seu, e altero non laedere, não prejudicar a ninguém. Aí nós entendemos, chegamos aqui já no iluminismo. E o iluminismo é representado por outros filósofos, como Voltaire, Rousseau e Diderot. A gente precisa ter muito cuidado com o chamado. Na verdade, Voltaire e Rousseau são muito prejudiciais à filosofia cristã, tá bom? Bem, o iluminismo ensinava em linhas gerais que já falamos um pouco sobre isso no último vídeo, mas vamos ver aqui uma coisa a mais. O iluminismo vai ensinar o seguinte: as relações entre os homens são reguladas por leis naturais, a exemplo das que regulam os fenômenos da natureza.
Os homens, em sua maneira de pensar, eram todos bons e iguais perante a natureza. A sociedade é que provoca a desigualdade existente entre eles. Aqui temos o pensamento de Jean-Jacques Rousseau. Inclusive, eu tenho aqui uma obra dele, que ele é um ateu e relativista. Então, ele vai dizer que o homem é bom. Na verdade, o homem não é bom. Tá? Isso aqui serve para as bases socialistas, né, hoje em dia. É o pensamento de Rousseau. A única forma de corrigir essas desigualdades é modificar a própria sociedade, dando a todos liberdade de expressão e de culto, e proteção contra a escravidão, a opressão, a injustiça e as guerras. Estamos chegando já já, tá, do filósofo Karl Marx, tá, para depois a gente trazer algumas informações importantes. Temos agora o filósofo Immanuel Kant, que nasceu em 1724 e morreu em 1804. Tá? Eu passo aqui a trabalhar com vocês agora os principais conceitos de Kant acerca de Deus, do homem, da razão e da religião. Meus amigos, observe que a própria filosofia, mesmo que com o passar do tempo fique sem o seu combustível, a filosofia ainda quer um relacionamento com Deus, com o homem, com a razão e com a religião. É tanto que esses são os principais conceitos de Kant, tá? Que a gente vai ver aqui. Veja só, não mais razão e revelação, mas fé e conhecimento. Fé são convicções subjetivas. Reduz as várias provas da existência de Deus. A ontologia parte da metafísica, que estuda o ser em geral e suas propriedades transcendentais. A religião é moralidade em relação a Deus. O dever é um mandamento divino. O conceito da suprema bondade é concebido apenas sob o conceito de Deus, que é a base do mundo e do ser humano. É o que eu estava dizendo a vocês. Vou repetir. O conceito da suprema bondade é concebido apenas sob o conceito de Deus, que é a base do mundo e do ser humano. Então, assim como Kant, eu disse a vocês, a Constituição, tá, ela é baseada no caráter e na natureza de Deus. Se você retira isso, não faz sentido você obedecer a um governo ou a um Estado que substitui a base. Com tradição fundamental no homem, embora orientado para o bem, tem de fato uma inclinação para o mal. Aqui ele de fato entra muito bem, não é? Mesmo que o homem busque a bondade, a inclinação de qualquer homem é para o mal. A experiência determinante, segundo Kant, serve para provar a existência de Deus. Tá? Tem um texto aqui do filósofo que eu vou citar aqui para vocês. A causa suprema da natureza, isso é o que Kant está dizendo, tá? A causa suprema da natureza, enquanto for um pressuposto para o sumo bem, é um ser que, por razão e vontade, constitui a causa, abre aspas, consequentemente é o autor, fecha aspas, da natureza, isto é Deus. Por conseguinte, o postulado da possibilidade do sumo bem derivado, abre aspas, o mundo ótimo, fecha aspas, é ao mesmo tempo o postulado da realidade de um sumo bem originário, isto é, da existência de Deus. Constituía um dever imposto a nós mesmos fomentar sumo bem. Por isso, não só era um direito, mas também uma necessidade arraigada ao dever como existência, pressupor a possibilidade deste supremo bem, o qual, ocorrendo apenas sob a condição da existência de Deus, congloba inseparavelmente a suposição do mesmo para com o dever, isto é, tornar-se moralmente necessário admitir a existência de Deus. O homem não é causa do mundo ou da natureza, postura-se numa causa distinta que encerra inteligência e vontade, que é Deus, e que de fato conhecemos.
o dever que é imediato a todos, indica um autor transcendente, inteligente, justo, poderoso e com vontade expressa para a raça humana. No seu livro Crítica da Razão Pura, Kant vai analisar a razão especulativa. No seu livro Crítica da Razão Prática, analisa a razão em suas relações com a ação. E no seu livro Crítica do Juízo, vai analisar a razão enquanto é capaz de aprender a finalidade e beleza das coisas e experimentar emoções estéticas. Então, a filosofia posterior a Kant compreende três correntes: a dos discípulos de Kant, a do positivismo e suas derivações, e a do espiritualismo em diversas formas. Ao positivismo, temos representado por Luiz Pereira Barreto, que defende o princípio de Auguste Comte e afirma que o positivismo seria a única religião possível no futuro. Os discípulos do alemão Kant se dividem em dois grupos, idealistas ou racionalistas. Vamos encontrar no século XIX um movimento espiritualista que assumiu duas formas: um grupo de tendência racionalista, fora da influência direta da filosofia cristã, que constitui a escola eclética; outro grupo com orientação cristã se desdobra em duas correntes, a do tradicionalismo e a do ontologismo. A seguir, nós temos agora George W. F. Hegel, nasceu em 1770 e morreu em 1831. Filósofo alemão, cursou durante 5 anos o seminário protestante de Tübingen. Ao sair do seminário, afastou-se da religião. Todavia, para Hegel, o objetivo principal da religião é o mesmo da filosofia: Deus. O cristianismo, como religião absoluta, distinta das demais, possui como essência a ideia de encarnação, que representa a união do divino com o humano. Nós temos em Hegel a direita, reduzindo o hegelianismo à afirmação do Deus pessoal e da mortalidade da alma. A esquerda de Hegel destacou-se através de Strauss. Ataca de maneira rude e piedosa as doutrinas e o próprio texto do Novo Testamento, aceitando a teoria da evolução, reduzindo a pessoa de Jesus a um mero homem. Ainda na esquerda hegeliana, temos Feuerbach, que fundou o materialismo moderno, Karl Marx e Friedrich Engels, fundadores do socialismo, e Ernildo Stein. Finalmente, chegamos a Karl Marx, que nasceu em 1818 e morreu em 1883. Deixa eu pegar aqui o livro Janela de Overton e fazer aqui uma citação. Na verdade, eu faria outras citações, mas vou fazer apenas uma. Está na página 89, que diz assim: o que os fundadores da nação sabiam é que os governos se corrompem. Por isso, Thomas Jefferson nos ensinou que a resistência aos tiranos é a obediência a Deus. Eles sabiam que o mal, assim como a gravidade, é uma força da natureza. A corrupção sempre surge, feito ervas daninhas em um jardim. Ela se infiltra, fica raízes, cresce e toma conta de tudo. Fiquem alertas, nos ensinaram. Mantenham o governo sob rédeas curtas, ou este paraíso de liberdade e oportunidade pode desaparecer em uma única geração. E, meus amigos, faz muito tempo que deixamos de lado nossa responsabilidade. Esquecemos nossa obrigação de manter vigilância eterna, e enquanto estávamos dormindo, uma outra estrutura corrupta, cada vez maior, estava sendo erguida para substituir nossos princípios fundantes, no exato momento em que eles ficarem fracos demais para resistir. E agora olhamos ao nosso redor e constatamos que nosso futuro
já foi roubado de nós. Só esse texto aqui, só essa frase, resume tudo que eu já expliquei aqui nesse curso de filosofia e refutando o marxismo clássico. Só esse trecho, tá? Só esse trecho. Então é muito importante a gente entender agora que nós estamos entrando agora no pensamento filosófico de Karl Marx, no qual é a própria corrupção das ideias políticas, sociais, religiosas, filosóficas, sociológicas, antropológicas. Então, não só Karl Marx, mas Friedrich Engels, eles vão criar o socialismo científico usando a dialética hegeliana. Eles vão ensinar muitas coisas, tá? Muitas coisas, tá? Mas aqui eles ensinam que o conjunto das relações de produção que constitui a estrutura econômica da sociedade, a base concreta sobre o qual se eleva uma superestrutura jurídica e política e a qual corresponde formas de consciência social determinadas. Não é a consciência das pessoas que determina o seu ser, mas, pelo contrário, é o seu ser social que determina a sua consciência. Obviamente aqui tem muita coisa para se aprofundar, mas estou vendo que o tempo está correndo e com certeza nós iremos retomar isso aqui mais adiante de uma forma mais profunda, tá bom? Minha filosofia de marxista exerceu e exerce, em certo sentido, ainda de uma forma muito grande, os rumos da teologia católica latino-americana durante alguns séculos. E, infelizmente, essa filosofia marxista também está dominando a teologia protestante através do falso evangelho, tá? Chamado evangelho progressista. No evangelho progressista, nós encontramos a simbiose, a união, tá? Entre trevas e luz. Nós encontramos de uma forma assim, meio que, vamos dizer, impossível de acontecer, a união do anticristo com Cristo. Impossível, né? Mas eles fizeram essa experiência genética através do lavagem cerebral, retiraram todos os nossos neurônios, toda a nossa capacidade cognitiva, retiraram tudo o que era da natureza humana e colocaram as ideias da filosofia marxista e uniram a respaldos bíblicos. Na esquerda chamada evangélicos progressistas, obviamente tem outras ramificações que pendem para esse mesmo aspecto, tá? De que não é a consciência cristã, tá? E sim a estrutura social que determina os valores da sociedade. Então, é por meio de diversas narrativas e distorções, levando certos grupos minoritários, tá? E unificando eles a um propósito utópico e distópico e irracional, criando assim a possibilidade de eleições e ganhos de voto, atraindo essa população através de, de um engodo, de um falso silogismo, de uma falácia, tá? Eles, através dessa ótica marxista, dessa filosofia que ainda persiste cada vez mais, principalmente hoje em dia dentro da cultura, do sistema educacional e da religião, a gente observa que Marx, o espírito de Marx é o espírito anticristão, pois de todo jeito quer substituir a existência do mundo, das bases do qual o mundo ocidental foi construído. Quer retirar a filosofia, quer acabar com a religião cristã
e acabar com o direito romano, mostrando a, algum tipo de verdade e algum tipo de bem. Todavia, sobre esse manto velho e rasgado, as suas garras destruidoras estão esperando o momento certo para dizimar toda a população que uma vez era seguidores deles, mas que agora fazem parte não de um grupo, mas sim de combustível para sustentar novamente a existência do comunismo. Então, no próximo vídeo, eu espero trabalhar com você da filosofia contemporânea. E eu vou trabalhar aqui um pouco novamente a ideia de Marx. E aqui eu termino a minha explanação sobre a filosofia moderna. Espero que vocês tenham gostado e conhecer os principais filósofos, as suas principais obras, os seus principais pensamentos, as suas principais distinções e classificações para as bases do modernismo, que nós já saímos desse período, estamos na filosofia, período pós-moderno, tá bom? Então, no próximo vídeo sobre o curso avançado em filosofia, nós iremos entrar propriamente no curso, na aula de filosofia contemporânea. Então, eu aguardo vocês e até o próximo vídeo. Forte abraço, até mais.